Bora lá, fiel, sexta com muitas notícias no Corinthians. Já pergunto pra você, você aceitaria o Everton Cebolinha no timão? Deixe sua opinião aqui nos comentários, bora ver essa história aqui no ESPN de hoje. Lili Nascimento está lá na Argentina confirmando todas as novidades do Corinthians, que conseguiu uma vitória gigante na estreia da Libertadores. O vídeo aqui tá bem legal, então já sabe, né, pessoal? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Pelo menos a estreia do Fernando Diniz no Corinthians lá na Argentina, Lili Nascimento e Paulo Calçade. Dupla, bom dia aí pra vocês. As primeiras avaliações então do novo Corinthians, Lili. Fala, Bruno, beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Bom dia também ao Calçade, né? Estamos aqui bem cedinho em frente ao hotel do Corinthians. Daqui a pouquinho a delegação deixa Buenos Aires e vai para o Brasil. Então, neste Sport Center, vamos mostrar eles saindo. E é claro que, né, o Calçade vai fazer análise aqui dessa estreia do Corinthians sob o comando do Diniz. 2 dias de treinamento, será que deu pra perceber alguma coisa? Mas eu só queria fazer um destaque, tá? Primeiro, Diniz, inimigo da derrota na Libertadores. São 15 jogos sem perder pela Libertadores. E o Yuri Alberto, quando ele tá mal de saúde, ele faz gol. Porque na final lá da Supercopa, vômito e diarreia, fez gol. Ontem, procedimento na boca, fez gol. Já fez gol também com a costela recém-recuperada que estava quebrada. Ou seja, o torcedor já sabe, quando ele não tá bem, vai sair algum gol. Calçade, bom dia. O que falar desse Corinthians do Diniz, que recém chegou? Bom, Lili, Donk, Jailson, todos nós, né? Bruno Vicari, e para a torcida corintiana é um dia ensolarado, como aqui, né? Porque as coisas realmente mudaram. Não é que mudaram, já está tudo definido, porque o Corinthians precisava de um resultado para estancar a série ruim. E com um novo treinador, começar perdendo um empate seria aceitável, mas a vitória não existe nada melhor do que isso. Contra uma equipe que tecnicamente tem muitas deficiências, mas se vacilar, você perde. Né? Porque é a pior fase do Corinthians nos últimos meses e a pior fase do Platense também. Mas isso não é problema do Corinthians. O Corinthians, o que a gente viu foi uma primeira abordagem do Diniz, sem treinamentos para poder alcançar um outro momento, mas com observações, conversas e ajustes. E é o que ele poderia fazer. Um ajuste. É o André como segundo volante, camisa 8, como disse o Diniz na coletiva. Eu entendo que disse o Diniz, que ele vai ter uma carreira brilhante jogando camisa 8, que é o segundo volante. E foi a posição ao lado do Ranieri, mas um jogador que pode sair um pouquinho mais. Esse pode crescer muito com o Diniz. Bidon pode crescer também bastante. Aí a gente vai chegar no Garro. O Garro teve um primeiro tempo muito difícil, um primeiro tempo em que ele recebeu o jogo, a bola de costas para a marcação. E aí a marcação chegou junto, um jogo mais físico na primeira etapa, e ele perdeu quase todas, porque ele não conseguia sustentar a bola. Segundo tempo, o Garro começa a receber bolas de frente, num espaço mais favorável para ele. 2 passes para gol. Então mudou o jogo dele também. E a escolha do Kaique. Aí é pessoal. É algo que ele falou, eu preciso de um escape, eu preciso de velocidade. E ele não tinha para onde correr. Mas ele bancou o moleque. E aí, Lili, o moleque tinha jogado pouco, né? Em outros momentos do Corinthians. E o menino fez o primeiro gol, um gol bem bonito até, e ousado. Então tem, sim, a cara do Diniz essa vitória na recuperação de um time que precisa desse impacto. Até porque domingo já tem derby, então a gente volta ao longo desse Sport Center para falar. E daqui a pouquinho os jogadores começam a passar aqui também. Então, Bruno, é só acionar a gente aqui em Buenos Aires. Na tela os números do Yuri Alberto, o cara da equipe, hein? A gente pode discutir, mas os números mostram que sim, hein? O primeiro no ranking, então, de gols, de finalizações no alvo, de ações na área rival, também dribles tentados, foram 5, hein? Duelos aéreos vencidos, 2. Agora, tem novidade no mercado também do Corinthians, hein, Bruno Andrade? Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Por aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com o Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz.
mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2-3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido, enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians, e aí são 2 opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Não queremos falar muito sobre o tema, para não gerar uma empolgação. Então, assim, até o meu sentimento também foi muito esse. Que, assim, é um jogador que tem total, assim, aprovação de todo mundo dentro do clube. É um jogador que mudaria um pouco, assim, até na questão da experiência, esses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians. Tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar. Jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor. Porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. Vou contar um bastidor de apuração. Vamos embora. Às vezes quando tem jogo tarde, assim, que nem ontem, acaba tarde, e os times voltam, normalmente os times voltam de fretado, né? Acaba o jogo, janta, aquele processo de entrevista e nem vai pro hotel. Às vezes já tá tudo pronto pro time ir embora no fretado. Aí o que eu faço? Quando eu quero apurar alguma coisa, eu deixo uma mensagem já ali no WhatsApp da fonte e falo assim, me responde quando estiver na volta do avião. Não tenha pressa, pode me responder. Porque como eu só vou usar essa informação no dia seguinte no Fala Fonte, aí a fonte se sente mais à vontade de não ter que responder na hora, sendo que no pós-jogo é uma loucura. E aí no dia seguinte você acordou, tá lá a informação. Tá lá a informação, tá lá a mensagem. Então, fiz isso com uma fonte ontem para perguntar de alguns aspectos e alguns bastidores da escolha do Diniz pelo Kaique. E que deu certo. E que acabou dando certo. E é aquela velha história que eu sempre falo aqui. Se o moleque tivesse entrado, não tivesse ido bem e o Corinthians tivesse perdido,
inventor da roda e não sei o quê. Queimou o moleque, jogo de Libertadores. Aí quando entra, faz gol e estreia com vitória, gênio. É isso aí. Então desmistificar um pouco disso, para não parecer tão 880 como a gente lida hoje em dia com as pessoas nas redes sociais e na vida normal. Não pode ser 880. Então eu quero trazer algumas coisas sobre essa escalação. Então já vamos começar com isso, Melhor, né? Porque, ontem 2-0, né? A boa estreia quebrou aquela sequência de 9 jogos sem vitória do Corinthians. E ontem a melhor estreia possível, abrindo a Libertadores com vitória. E assim, a gente trazia aqui na ESPN, eu vi outros veículos também cravando, colegas e tal, uma mudança importante, significativa na escalação do Fernando Diniz, que seria a escalação do Kaique. E aí, poxa, o Kaique, se você pegar a vida dele no profissional do Corinthians, né, desde que ele subiu, 30 minutos era o máximo que ele teve de minutagem num jogo. 30 minutos. Nossa, muito pouco. E aí, de repente, vem um técnico que nunca pisou no Corinthians, que nunca trabalhou no Corinthians e que, de repente, escala o moleque. A minha dúvida sincera mesmo, era se o Fernando Diniz, em algum momento no Vasco, principalmente no Vasco, onde ele trabalhou mais tempo, agora recentemente, né, foi o último clube dele, se ele estava a fim de contratar o moleque. Ah, entendi. Se ele estava de olho de pegar um empréstimo, já que não estava jogando e tal, porque o Fernando Diniz, ele observa muito o mercado. Ele tem muito essa coisa de sentir o movimento do mercado. E aí o que me disseram foi, não, o Diniz nunca tentou contratar, o Diniz nunca tentou tirar ele do Corinthians, mas o Diniz é um cara muito atento a esses moleques que estão surgindo. Tipo Ryan, a gente falou aqui do Sara. O John Kennedy. De cuidar dos moleques e tal. E ele sempre olhou o moleque no sentido assim, de tipo, esse moleque é muito bom, hein? Pô, esse moleque, ele dá velocidade, ele é um moleque de finalização. Observando ele na copinha. A copinha que ele arrebentou, que ele fez gol importante, até o João França soltou isso no nosso grupo de apuração. Então, assim, o Fernando Diniz estava já acompanhando a evolução desse moleque. Quando o Fernando Diniz chega, ele comenta com a comissão técnica lá permanente, o Raoni, a galera que trabalha no scout e tal, como é que tá a minutagem desse moleque? Putz, ele tem ali pouco tempo. Solta meia horinha. 30 minutos é o máximo que ele jogou. Beleza, vou bancar. Vou colocar esse moleque para jogar. E aquela coisa, não tenha medo de errar. Se errar, a responsabilidade é minha. Sim. E essa atitude do Fernando Diniz, de puxar, de conhecer o moleque, de bancar a escalação dele, porque muito treinador poderia ficar no óbvio ali, né? Claro. Se esconder no time, colocar os caras que são mais experientes e tal, e eu vou sentir o time. Não, ele fez essa mudança por responsabilidade dele. E isso acabou internamente repercutindo muito como uma surpresa. Tipo, pô, já chegou, já conhece o moleque, já tá bancando, conversou com ele, blindou o moleque, pá, vai colocar como titular. Essa escalação foi muito... chamou muito a atenção no Corinthians. Foi ousada. Foi ousada. Foi. E aí depois na entrevista coletiva ele até cita, né? Já conhecia, já acompanhava, algo do tipo. Ele falou na entrevista que o filho dele jogou futsal com o Kaique e com o Obidon. Falou, conheci esses moleques desde cedo, porque meu filho, quando jogava futsal, eles jogaram juntos. Acho que ali na Zona Leste mesmo. Ele falou o nome do clube, na Penha, né? Ele falou isso, algo nesse sentido. Então ele já vinha observando, como sempre observou, jovens de outro time. Mas me surpreende. Para mim, era certo. E assim, pensei nisso como uma experiência que eu tenho de negociação, de observação, de mercado e tal. Eu tinha certeza que o Diniz iria tentar contratar para algum outro clube ou para o próprio Vasco e tal. Mas não, me surpreendeu também a forma como se desenrolou tudo isso. E deu certo mesmo, né? Dá certo. Posso fazer um contraponto, não? Claro. O filho do Diniz, ele joga na Universidade de Medicina. Ah, é? É bom de bola, falam. Muito bom de bola. Ele joga no salão ou no campo? É campo. No campo? Campo. Fala, Bruno. Não, o Hernan lembrou bem aí de, enfim, tentar esmiuçar essa questão sobre o Kaique, se já foi ou não foi alvo do Diniz, mas no contraponto é o seguinte, o Alan, o volante, jogou com o Diniz no Fluminense, viveu um grande momento com o Diniz no Fluminense, o Fernando Diniz, ainda no Vasco, pediu a contratação do Alan, ou Alan, enfim, desculpa, eu nunca vou falar certo o nome do Alan ou do Alan,
O Flamengo dificultou a negociação, mas facilitou com o Corinthians. E ontem ele foi reserva. Entrou no fim do jogo, é bem verdade, mas é isso, né? Um jogador que ele conhece muito bem, que ele pediu pro Vasco, ele por questões de dinâmica de equipe, achou por bem colocar na reserva e não ser titular ontem contra o Platense. Mas assim, é porque óbvio que ele gosta do Alan primeiro, o Alan vem de uma situação que não foi legal. Sim. Assim, você bancar um cara no time titular, depois de uma multa, que o Corinthians, né, vai estabelecer essa multa pro Alan, pegou mal com a torcida, o time praticamente ali ficou com, né, um a menos e estava sendo massacrado pelo Fluminense, então deu uma queimada com o torcedor. O Diniz, de maneira muito inteligente, não saca o cara logo de titular para não causar aquela coisa de impressão para a torcida que o cara tá com os bruxinhos dele, como fala na gíria do futebol. Ele tem os bruxinhos dele, os caras que ele conhece e tal. Até nisso, acho que mérito do Diniz, né? E tem também um fator muito importante, que o tipo de volante de saída de jogo, de marcação, de saída, de toque de bola, que é muito a cara do jogo do Diniz, de primeiro volante, é o Ranielli. E o Ranielli é um cara que está com muita confiança, está com desempenho e confiança. Mesmo quando o Dorival estava com o time jogando mal, cansadão e tal, o Ranielli estava jogando demais. Por exemplo, contra o Internacional, o Ranielli comeu a bola. Ele jogou muito bem. Por isso que a gente falou, eu achei injusto como a torcida foi cobrar o Ranielli. Sim, sem dúvida. O Ranielli especificamente. Ficou travado quando a torcida foi cobrar. Não é um cara que tá deixando de se entregar, né, Hernan? Não. Eu achei injusto. Eu acho ele um bom jogador, muito bom jogador. E acho que na mão do Diniz ele pode crescer ainda mais. Talvez possa jogar até de zagueiro, né? O Diniz falou isso. Ele já jogou de zagueiro pelo Corinthians. Mas era o Ramon, talvez, mas era uma linha com 3 zagueiros, não era isso? E aí, porque depois o Dorival escolhia o Angileri para fazer o terceiro homem. Verdade. Do lado esquerdo. Liberando os pontas, mesmo com o Bidu de titular. Acho que até pela altura, né, do Angileri, acho que o Dorival, se não me engano, chegou a justificar na Argentina já jogou de zagueiro, né? Também? Talvez seja essa... E outra coisa, né, o Garro, no primeiro jogo, o primeiro impacto, o melhor possível também, 2 né? assistências. Não foi o Bruno Andrade, porque a gente falava assim, precisa recuperar o Garro, precisa recuperar o Carrilho mesmo, mas o Garro ontem já deu essa resposta. Totalmente. A gente falou isso ontem, né? Que 2 jogadores para o Diniz são fundamentais na filosofia de jogo, no perfil de jogo. Naturalmente, nem sempre jogarão juntos. Aliás, é muito difícil, até por uma questão mesmo de DNA de equipe, Carrilho e Garro juntos, até por conta do Ranielli. E vocês mais cedo explicaram, mas o Garro ontem... aquela questão, né? Assim, não há uma oportunidade de causar uma segunda boa impressão, né? É a impressão que fica e pronto, acabou. E foi a melhor possível do Garro com o Diniz. Não tem a menor dúvida de que o Garro com o Diniz volta a ser o Garro de outrora, jogador importantíssimo, fundamental, criatividade, poder de decisão, liderança. E o próprio Garro, seguramente, quando olha para o Diniz pelo formato de jogo, também cresce a confiança. Nada como estar confiante, então é uma aposta efetiva, válida e que tem tudo para continuar. Agora depois é olhar para o segundo jogador, que é o Carrilho, se aos poucos ele vai ter também aí a minutagem suficiente para ser importante. Ontem entrou, não foi titular evidentemente, mas é isso, claramente um Corinthians mais forte, por mais que tenha Memphis, que tenha Yuri Alberto, etc., um Corinthians mais forte claramente passa pelos pés do Rodrigo Garro. O chat vai à loucura aqui, hein? O que eles estão falando? Então, ontem pós-jogo, troquei uma mensagem com uma pessoa próxima ao Garro. Boa! E assim, o sentimento dessa pessoa que trabalha junto com o Garro foi o seguinte, a pessoa me escreveu assim, tá vendo como o Garro tá jogando bem? Aí eu falei assim, tem que voltar a ser aquele velho Garro que a torcida queria, que a torcida gostava, né? Que a torcida ama de paixão. E aí falou assim, tem que jogar como 10 solto. Ele tem que jogar como 10 solto. Porque o Dorival estava escalando ele como segundo atacante. E aí, tipo, vocês estão... O que está acontecendo? Não, porque eu falei... Não, é que eu tô falando aqui, tô dando informações, vocês estão aqui rindo, caralho. Não, mas é o Garro jogar de 10 solto. Sério aqui, cara, eu sei. Tô dando informação, pô. É descontraído, mas a gente pode também... Não, mas é informação. Sério também dando informação. Claro. Falando assim, que ele tem que jogar como 10, como um cara solto ali, entendeu? E eu acho que isso tem a ver também com o rendimento do cara, porque ele tava jogando com
o moleque lá aberto e o Yuri Alberto na área. Então, assim, é o Garro camisa 10... Ou às vezes junto com o Bidon. Ou junto Tem com o esse, Bidon. não, é que aí tinha esse encaixe que... Então, mas é que ele tava jogando na frente com o Yuri Alberto. Então, muitas vezes ele vinha de trás, carregava a bola, putz, não tinha. Aí tentou contra o Inter com o Lingard. Mas mesmo assim ele não conseguiu jogar. Acho que assim, tem a ver com a posição, e aí não quero deixar aqui que a pessoa que trabalha com o Garro falou, deixando na entrelinha algo do tipo assim, o Dorival estava escalando errado. Mas é a posição onde ele se sente mais à vontade. É o 10 solto, criando e enfiando bola. E ontem ele deu um puta passe, né? É, que aí a questão vai ser a seguinte, vai dar pra fazer isso quando tiver o Memphis também? Mas o Memphis joga numa linha mais avançada, joga com uma dupla de ataque com o Roberto, o Garro com camisa 10. Mas aí quando você precisar marcar, você vai ter uma obrigação defensiva, alguém Garro, tem que marcar. Memphis e Yuri, mas Memphis e Yuri lá na frente. O Garro com camisa 10, o Bidon e o Ranieri. Mas aí a questão é essa, beleza, é o Memphis e o Yuri lá na frente. Aí quando não tem a bola, alguém vai precisar marcar. Quem vai ser? O Yuri já é um cara mais de recomposição também do que o Memphis, né? Ele é um cara que volta um pouco mais para marcar numa linha de meio de campo. E quando você pensa no Garro, tudo bem que ele não é um cara que marca. Mas tem no meio campo um Ranieri, que é um primeiro volante, o Bidon, que por si só não é aquele cara marcador, mas ele recompõe na linha. O que eu digo é o seguinte, quando não tiver a bola, ou o Garro ou o Memphis, um dos dois vai precisar marcar, né? Vai precisar ajudar ali na... Então, assim, ó, se você pegar o... Não dá pra todo mundo... Se você pegar o Fluminense, campeão da Libertadores, o Ganso marcava. Então... E o Ganso nunca foi um cara de marcação. Então, vai precisar ter aquele cara mais cadenciado. Vai precisar ter isso aí, esse comprometimento ali de todo mundo, né? Eu acho que ele vai colocar uma sementinha na cabeça dos caras. O Memphis vai voltar para marcar no pau do escanteio? Não sei. Não sei. Mas acho que alguma coisa defensiva eles vão ter que fazer. Isso. Porque senão você vai ficar com 8 marcando e voltando e 2 ali... Não me parece ser o perfil do Diniz, pelo tamanho dos caras, Garro e Memphis. Não sei. O Yuri marca pra caramba. O Yuri volta, marca, morde o pau do escanteio lá atrás, morde... Ele pode salvar o Yuri... a cabeça então, o Yuri pode salvar o Memphis e o Garro. E tem o André também. Mas o André marca, né? Mas aí... Tô pensando, é um 4-4-2... Bom, enfim, ele tem qualidade e vai ter tempo aí pra treinar e pra trabalhar nesse Só que às vezes eu né? vejo o André, eu acho que ele joga muito, talvez, antes. O Diniz falou ontem que ele é segundo volante. Mas eu vejo que o André com uma valência de pisar mais dentro da área. E quando ele pisou, ele marcou gols pelo Corinthians. Então, quando ele subia e quebrava essas linhas, ele tinha uma valência de um cara mais ofensivo. Coisa que o Bidon também tem. Quando o Bidon foi necessário para utilizar como camisa 10, ele jogou bem. Então eu fico pensando nisso, como é que o Dorival vai fluir esse meio de campo. O Denis mandou aqui, isso se o Memphis ficar, né? Bom, aí já é outra questão e por enquanto o Memphis tá e é isso que interessa. Bora lá, Fiel, que vitória gigante do Corinthians fora de casa. O Corinthians precisava muito dessa vitória, né? O Corinthians encerra a sequência ruim e é o líder do grupo, tá? Então o Corinthians... foi uma noite perfeita, tá, em termos de Libertadores, porque o Santa Fé empatou com o Peñarol, tá, e aí ficaram com um ponto cada, como o Corinthians ganhou, ficou em primeiro do grupo. Cara, começou com uma forma perfeita a Conmebol Libertadores, quem sabe, né, velho, quem sabe não, isso aí vai acontecer agora, né, o Corinthians, assim, o espírito da Libertadores é encarado de uma outra maneira, tá ligado, a Libertadores, de uma maneira mais confiante, né, eu acho que o Diniz, eu acho que foi no momento certo, mano, o Corinthians precisava desse fator novo, tá? O Corinthians precisava demais, o elenco precisava, a mentalidade dos caras precisava, né? E o Fernando Diniz, ele entrega isso, né? Ele tem um mental muito forte, ele é muito obcecado por aquilo que ele se propõe a fazer. Ele é Corinthians, muita gente ainda tá de cara torta aí pra ele, nariz torto, tá? Mas eu acho que agora, pessoal, eu falei isso aqui desde a outra vez, é hora de apoiar, é hora da gente estarmos do lado do Coringão, do técnico, né? Sem tumultuar aqui na internet, né, cara? O Corinthians ganhou, focar nisso, entendeu? Já tem gente falando assim, olha, ele como sempre, ele começou bem, foi só contra a Platense da Argentina, um time que nunca participou da Libertadores. Tudo bem, cara, todo mundo vai querer diminuir essa vitória do Corinthians, mas foi uma vitória gigante fora de casa. A gente sabe como é jogar Libertadores é difícil. O primeiro tempo foi horroroso,
Foi um primeiro tempo muito abaixo, mas também, pessoal, muito por conta do nervosismo, né? Da estreia, 9 jogos sem vencer, o Fernando Diniz, novo técnico, estreia na Libertadores, tava pesado, fora de casa, não tem como, né? Eu não esperava algo muito diferente disso. No segundo tempo, meu irmão, o Fernando Diniz veio sem mudança, sem nada, manteve o mesmo time. Cara, o time deslanchou, foi 2 e saiu barato, dava pra ter sido 3, 4, até 5-0, né? Se tivesse guardado todas as oportunidades. Mas o que você achou da vitória do Corinthians? Deixe sua opinião aí nos comentários, né? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora La Fiel pra sempre receber as novidades do Corinthians. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Vamos, que sexta-feira maravilhosa. Que fase que tá o Coringão, hein? Valeu, pessoal!